Boa tarde, pessoal. Aqui é o pastor Tairone. Pessoal, nós vamos dar iniciativa no começo da criação, no livro de Gênesis. Eu vou trazer aqui um comentário de um vídeo do pastor Osiel Gomes, ele explicando no detalhes que lá no livro de Gênesis não existe a palavra sábado, nem tampouco a palavra Shabat. Nós vamos também colocar os áudios do professor Gerson, mostrando também que não existe a palavra Shabat no livro de Gênesis. Por que não existe a palavra Shabat no livro de Gênesis? Porque Deus não está no tempo do homem. E a palavra Shabat é o próprio tempo do homem. E Deus não está no tempo do homem. Deus está no seu próprio tempo. Vamos dar iniciativa do vídeo do pastor Osiel Gomes. Depois a gente vai dar complemento com a voz do professor Gerson. E depois eu vou encerrar com minha fala, mostrando que no livro de Gênesis, Deus ele cria todas as coisas, abençoa dentro daquele período de dia, e não da visão adventista como fala que Deus abençoa somente o sábado. Não existe a palavra sábado no livro de Gênesis. Vamos começar com o pastor Osiel Gomes. Muito bem. Volta só para o 8. Aí está a lei do Senhor. Lembra-te do dia do sábado. Em primeiro lugar, tire da sua mente que não existia essa ideia de segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado. Isso não existia. Quando você vai para Gênesis, nós vamos ter um problema que nós não vamos entrar nele hoje, que é sobre a criação dos céus e da terra. Alguns estudiosos dizem que Deus criou tudo em uma semana. Agora, vocês sabem que na Bíblia uma semana pode se referir literalmente a 7 dias, mas também uma semana pode se referir a 7 anos. Como a semana de Daniel, a semana profética, que eu não vou entrar nesse detalhe. Quando você vai para Gênesis primeiro, você vê que a ordem ela não é como nós entendemos hoje. E foi o primeiro dia, né, assim? Então você tem o hebraico moderno, ele já traz o que nós podemos traduzir para o português, né? O hebraico moderno já traz Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shilishi, Yom Revi'i, Yom Shishi, Yom Shabbat. Então eles fazem essa colocação. Agora, quando você vai para Gênesis 1, não está assim. Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shilishi, não está. Lá está assim, em números, que é um numeral que nós usamos. Errad, Stein, Shelosh, Arba, Ramesh, Shesh, Shevá, Shimoner, Eser. Então, veja que aparecem esses números. E não aparece o nome semana, domingo, sábado. Porque tem um pessoal que quer nos acusar que nós guardamos o domingo que foi criado pelo imperador. Primeiro que nós não guardamos domingo. Tem um irmão um dia desse me ligou. Pastor Zé, eu quero saber se o domingo implica em nossa salvação. Primeiro, irmão, nós não guardamos domingo. Agora, pessoal, nós vamos colocar aqui, olha bem o calendário, pessoal. Esse calendário aqui, ó, é o calendário semanal. Nós temos o calendário semanal regido para o homem. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Esse calendário aqui é o calendário do homem. Agora vamos ver o calendário da criação de Deus lá no começo, como o pastor Osiel Gomes explicou. Aqui nós temos aqui o calendário de Deus que começava primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e o sétimo. Não tem capacidade de Deus terminar dentro de um calendário humano, porque o calendário do homem é um calendário circular. O calendário de Deus é um calendário linear, o calendário de Deus é um calendário qualitativo, enquanto que o calendário do homem é circular e quantitativo. Agora vamos colocar a voz do professor Gerson. A Bíblia deixa de forma escancarada, mas o texto é escancarado. Para quem que o sábado era santo? É santo para vós outros. Esses vós outros que o texto está falando é o povo de Israel, não é santo para a humanidade. Entende? E ela fala assim que o sábado é um sinal entre Deus e os filhos de Israel.
Mas esse assunto é escancarado na Bíblia. Escancarado. E o que foi escrito em tábuas de pedra explica o porquê que Deus deu o sábado. Nas tábuas de pedra nunca foi escrito que Deus deu o sábado por causa da criação. Por exemplo, Êxodo 20 não tem tábuas de pedra. Que a tua igreja insiste em dizer que Êxodo 20 é tábuas de pedra. Êxodo 20, Deus está falando a lei e Moisés escreveu. Em Êxodo 20 tem mais de 10 mandamentos e nem tábuas de pedra não tem ainda. Aí quando você chega em Êxodo 24, tudo aquilo ali é escrito no livro, tudo que Deus está falando é escrito dentro de um livro, e o povo disse que ia guardar tudo o que Deus falou. Depois é que ele disse que escreveu as 10 palavras nas tábuas de pedra. Nesse momento ele não explicou como foi escrito nas tábuas de pedra. Só está explicando ali o que foi escrito no livro. Quando você chega em Deuteronômio capítulo 5, que ele vai falar da aliança, a primeira coisa que ele fala é que aquela aliança não foi feita com os antepassados, que ele chama de 10 mandamentos. Não foi feita com os antepassados. No capítulo 4 fala que a aliança é os 10 mandamentos. No capítulo 5, explicando essa aliança, diz que não foi feita com os antepassados. Aí ele cita os 10 mandamentos. Porém, quando ele chega no sábado, ele explica o porquê que ele deu o sábado. Está em Deuteronômio, capítulo 5, verso 15. Ele fala o porquê que ele deu o mandamento. Lembra-te que foram escravos no Egito, que Deus os tirou de lá com mão poderosa e braço forte. Por isso, por esta causa, Deus ordenou que guardasse o dia de sábado, não foi por outra. E diz que ele escreveu nas tábuas de pedra e nada foi acrescentado. Se existe tábuas de pedra no céu, como a tua profetisa disse, lá está escrito: guarda o sábado para se lembrar que foram escravos na terra do Egito. Porque foi isso que foi escrito nas tábuas de pedra, não foi outra coisa. Êxodo 20 nas tábuas de pedra. E mesmo em Êxodo 20, não diz que a pessoa iria guardar o sábado por causa da criação. Mas ela ia guardar de 6 por 1 por causa da criação. Está explicando a fórmula e não o porquê que deu o mandamento. Ele está explicando o porquê que ia guardar o sábado 6 por 1. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás. Está mandando você lembrar do cálculo. Mas, você no caso dos hebreus, mas o 7º dia é Shabá. Qual o 7º? Depois que você trabalhou 6, o 7º é Shabá. Entendeu, filho? Ele está falando que é o 7º da criação. Muito embora ele citou a criação. Mas ele citou a criação exatamente para dar a fórmula, para explicar a fórmula de 6 por 1. Porque Deus, em 6 dias, criou os céus e a terra, e no 7º, não Shabá, porque não era Shabá ainda, ele descansou. Portanto, abençoou e santificou o Shabat. Você entende? Mas não diz que Deus descansou no Shabat, descansou no 7º dia da criação. Compreendeu, filho? Será que eu vou ter que desenhar? Não tem Shabat na criação, não tem ninguém guardando Shabat antes de sair escravo no Egito, senão a Bíblia estaria se confundindo. Porque Deus está falando que ele deu porque o povo saiu da terra do Egito. Como é que ele deu porque o povo saiu da terra do Egito? Aquela aliança e o Shabat, mas as pessoas já guardavam isso antes da terra do Egito. Aí a Bíblia se confunde. Aí vamos explicar direitinho, né? Aqui não é antológico, é relacional. Assim é a mente hebraica quando vai escrever. Uma coisa não é santa em si mesma. Ela é santa em relação a Deus. Em relação a Deus, ela é santa. Aqui o 7º dia, ele foi abençoado e santificado porque nele Deus descansou. Se Deus não tivesse descansado nele, não teria abençoado nem santificado. Entende? Mas 7 dias depois, Deus ia descansar de novo? Não. Por quê? Porque já tinha terminado a sua obra. O texto diz bem claro. Ele abençoou e santificou porque nele ele terminou a obra. Então não é qualquer 7º dia de qualquer calendário. Entende? Por exemplo, lá no Monte Horebe, Deus falou com Moisés: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que tu pisa, santo és. Mas quando Deus saiu de lá, o lugar continuou santo? Não. Era santo em relação à presença de Deus.
Você entende? Então, assim, esse sétimo dia aqui, ele foi abençoado, santificado, e Deus descansou nesse sétimo dia. O sétimo dia que aparece em Êxodo capítulo 20, Deus abençoa e santifica, nunca descansa. Certo? Isso aqui é bom a pessoa saber. E aqui não tem o substantivo Shabat, é Shavat Sessou, e também não tem o verbo imperativo. Ou seja, não tem nem ordem para fazer o que Deus estava fazendo, e até porque era impossível fazer o que Deus estava fazendo aqui. E também não tem o substantivo Shabat, porque aqui Deus terminou a criação. O homem terminou a criação também? Não, só Deus estava criando. Era sétimo dia para o homem também? Não, o homem foi feito no sexto, não era sétimo dia para o homem. Do que o homem ia descansar aqui? De nada. Esse dia da criação é único e exclusivo de Deus. Ah, mas lá em Êxodo ele citou o sétimo dia da criação. Sim, ele citou o sétimo dia da criação. 27 séculos depois. Olha só, 27 séculos depois ele citou o sétimo dia da criação. Mas mesmo quando ele citou o sétimo dia da criação, em Êxodo capítulo 20, ele não disse que o sétimo dia da criação é Shabat. Certo? E nem disse que descansou no Shabat, mas no sétimo dia da criação. Agora, quando você vai ler a Bíblia, você vai ver que vários dias que não eram Shabats passam a ser Shabat. Entende? Então você vai ver vários Shabats anuais, Shabats de ciclos de anos, Shabat semanal, Shabat mensal, que não era Shabat também, mas passa a ser Shabat. E por que ele citou o sétimo dia da criação? Porque quando você vai ler o texto com cuidado, você vai ver que ele fala: lembra-te do sétimo dia para o santificar, do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, e o sétimo é Shabat. Qual que era o sétimo? Era da criação? Não, é o sétimo depois que trabalharam 6, e o sétimo é Shabat. Ele está mandando lembrar do cálculo semanal. Preste atenção. Lembra-te do dia do sábado, do Shabat, para o santificar. 6 dias trabalharás, e o sétimo é Shabat. Então, o sétimo que ele está falando que é Shabat é aquele que ele está ordenando como Shabat. 6 dias trabalharás e o sétimo é Shabat. Aí ele cita a criação. Por quê? Ele está citando a criação para explicar o porquê da fórmula de 6 por 1. Pois em 6 dias Deus trabalhou e no sétimo ele descansou, cessou a obra. Portanto, abençoou e santificou o Shabat. Você está entendendo? Ele está dando a fórmula. Ele não está falando da causa. Ele não está falando que lá na criação tinha Shabat. Ele está mandando trabalhar 6 e descansar no sétimo, certo? Que o sétimo é Shabat, ok? E ele cita a criação para explicar o mandamento que veio através da fórmula da criação, e não mandando lembrar da criação ou dizendo que na criação tinha Shabat. O Shabat, ele é contínuo. O sétimo dia da criação é único e exclusivo de Deus. Foi apenas naquele dia que ele deixou de criar, e abençoou porque naquele dia ele deixou de criar. Abençoou e santificou. Você vai ver que depois daquele dia você não vê ninguém guarda no sábado, nem ordem para alguém guardar sábado, e nem Deus descansando nos próximos sétimos dias. Entendeu? Agora, então por que realmente Deus deu o sábado como guarda? Aí Deus explica, quando ele escreve nas tábuas de pedra. Lá em Deuteronômio capítulo 5, no verso 15, fala: lembra-te que foram escravos no Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou de lá com mão poderosa e braço forte. Por isso, olha como ele fala, por isso Deus ordenou que guardasse o sábado. Agora não é portanto, é por isso. Então ele está falando por que ele deu a guarda do sábado. Para se lembrarem que foram escravos na terra do Egito, que Deus os tirou de lá com mão poderosa e braço forte. Isso
só cabe a uma nação, a nação que saiu da terra do Egito. Se Deus deu o sábado por causa disso, ele não deu o sábado para todo mundo guardar. E quem está dizendo isso? A Bíblia. E diz que foram essas as palavras que Deus escreveu nas tábuas de pedra, deu a Moisés sem nada mais ter acrescentado. Então, nas tábuas de pedra, Deus fala o porquê que ele deu o sábado. Agora, os adventistas confundem o que Deus está falando a respeito do porquê que ele deu o sábado, quando Deus está falando do porquê que deveria guardar dessa fórmula de 6 por 1. Em Êxodo, ele está falando na fórmula. Por isso ele cita a criação de 6 por 1. Em Deuteronômio capítulo 5, verso 15, que foi colocado nas tábuas de pedra, ele está explicando o porquê que ele mandou guardar. E a Bíblia não pode se confundir. Compreende? É um texto complicado de se entender? É. Mas quando você conhece toda a Bíblia, ele fica fácil de entender. Por exemplo, a Bíblia diz em Neemias 9,14 que a lei, que era a Torá, e os santos sábados lhe fizeste conhecer por intermédio de Moisés. A lei Torá foi conhecida por intermédio de Moisés. O conhecer ali tem o sentido de passar a existir. Por quê? Porque assim como toda a Torá passou a existir e ser dada por intermédio de Moisés, o texto diz que o sábado também, através de Moisés. E isso está em concordância com toda a Bíblia. A Bíblia diz que a lei, e não parte da lei, a lei com artigo definido, veio através de Moisés. Compreende? A graça e a verdade através de Jesus. Aí alguém vai perguntar assim, mas não existia graça? O texto não está falando da graça comum. O texto está falando da plenitude da graça. Veio através de Cristo. Porque é a plenitude do favor de Deus em enviar seu Filho para morrer pela humanidade. Então aquela graça ali realmente veio através de Jesus. Ele manifestou o maior favor de Deus quando veio à terra morrer por todo aquele que nele crê. Então a graça, assim como essa graça, que é a plenitude da graça, está escrito lá, ela só veio através de Jesus, a lei veio através de Moisés. E qual lei que veio através de Moisés? Neemias 9,14 responde: a Torá e os seus santos sábados. Por isso que você não vai ver ninguém guardando nem a Torá antes de Moisés e nem nenhum sábado. Portanto, o 7º dia da criação não é Shabat. E quando ele fala assim que o 7º dia é o Shabat, ele não está se referindo ao 7º dia da criação. É 6 dias trabalharás e o 7º, depois que trabalharam 6, é Shabat. Na criação, Adão e Eva trabalhou 6? Não. Na criação tem mandamento para guardar o 7º dia? Não. Na criação só Deus cria, só Deus descansa, sem ordem alguma para ninguém deixar de criar o que só Deus estava criando e descansar. Na criação não tem participação humana, na criação e nem no descanso. Por quê? Porque não era Shabat. E 7 dias depois, Deus não ia descansar de novo, porque não era Shabat. Entende? O Shabat, ele é contínuo. O 7º dia da criação é único e exclusivo do Pai. Então vamos lá, pessoal. Aqui no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 2 e 3, olha o que diz a Bíblia. Observe no versículo 3 que eu grifei em negrito, criara e fizera. Vamos lá. E havendo Deus acabado no dia 7º, Deus não acabou no 6º dia não, tá, pessoal? A Bíblia fala que Deus acabou no 7º dia. Aqui não é do homem, o 7º dia aqui é do tempo de Deus. Havendo Deus acabado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou. Bom, eu coloquei aqui embaixo a palavra descansar, ela está numa figura de linguagem. Deus não cansa nem se fadiga. A palavra é antropomorfismo. São recursos de linguagem que atribuem característica humana a Deus com o objetivo de descrevê-lo. O antropomorfismo significa em forma humana, do grego anthropos, humano, e morfe, forma. Aqui nós temos aqui no livro de Gênesis, dando continuidade, o versículo 3 diz assim: e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou. Eu já falei que Deus não cansa nem se fadiga. A Bíblia fala que Deus é espírito. A palavra descansou é uma fórmula mostrando a fórmula
para o homem, mas não no sentido que Deus descansou. Ou seja, ele cessa e termina. Essa palavra é uma palavra antropomorfismo. A Bíblia fala que Deus terminou toda a sua obra, aquilo que havia criado e terminado. Quando nós pegamos o versículo 3, nós temos aqui em negrito a palavra criara. A palavra criara é o bará, que vem do hebraico. E a palavra fizera é o assar também, que vem do hebraico. Ou seja, Deus ele conclui, Deus faz e Deus termina no sétimo dia da sua criação. Os adventistas pegam esse texto e falam que Deus terminou no sábado. Não existe nenhuma coerência com a responsabilidade bíblica mostrando que Deus terminou no sábado, porque Deus não está no tempo do homem. Os adventistas falam que Deus abençoou somente o sábado. Não. A Bíblia fala no versículo 3 de Gênesis capítulo 2 que Deus abençoou toda a sua obra, desde a criação. Olha aí, negrito, criara e fizera. Desde a criação, Deus abençoou tudo aquilo que havia criado e terminado. Deus não abençoou somente o sábado, como dizem os adventistas. Não, Deus abençoou tudo, criara e fizera. Ou seja, desde a criação, ele abençoou tudo. No Gênesis capítulo 2 e 3, a palavra descansou, eu já falei, que é uma fórmula simplificada, Deus relativo, tá? Deus mostrando a fórmula de descansar, no sentido antropomórfico. Aí nós temos aí descansou, é uma figura de linguagem, o correto é terminar, cessar, acabar e concluir. Isaías 40, versículo 28, diz assim: não sabes, não ouve, que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Peraí, como que Deus vai descansar de algo que ele não cansou? Então a palavra é um relativo, tá, pessoal? Não tem nada a ver com Deus cansado. Os adventistas colocam Deus cansado. Concluindo o assunto de Isaías 43, para fechar aqui o nosso assunto, a Bíblia fala que Deus ele é antes do tempo. Isaías 43, versículo 13. Vamos ler? Diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ou seja, pessoal, Deus ele é antes do tempo. Tá? Deus ele é antes do tempo porque ele é glória, ele é luz. Então Deus não está no tempo cronológico do homem. Deus está no seu próprio tempo. Então se Deus está no seu próprio tempo, qual o tempo que ele termina? No tempo dele ou no tempo do homem? Não, Deus termina no seu próprio tempo. O homem não estava na criação com Deus, como o professor Gerson explicou já. Então nós não temos a palavra Shabat e nem tampouco a palavra sábado no livro de Gênesis. O que temos no livro de Gênesis para o sétimo de Deus, no hebraico, é a palavra Hashev. Deus ele termina no sétimo. Não existe nenhuma conotação bíblica mostrando que Deus ele está trabalhando e terminando no sábado. A adventista não consegue provar isso. A Bíblia mostra que Deus ele termina no sétimo dia da criação, que é o sétimo dele. E Deus trabalha também no sétimo. A Bíblia fala que Deus concluiu toda a sua obra no sétimo dia. Deus ele termina, ele trabalha no sétimo e no sétimo ele termina. Tá bom, pessoal? Estou aqui para ajudar as pessoas a esclarecer as mentiras, as heresias adventistas. O que o adventismo ensina, pessoal, é somente mentiras, enganando as pessoas com versículos bíblicos isolados para levar as pessoas à perdição. Nós temos que ter cuidado com essa seita adventista do sétimo dia. Aqui é o pastor Tyrone e que Deus abençoe a todos. Voltaremos com mais vídeos mostrando o porquê que Jesus ele violou o sábado. Jesus sim, ele viola sim o sábado. A perguntinha dos adventistas, ele foi pecador? Não. Jesus não pecou de forma alguma, mas ele viola sim o sábado, tá? Que Deus abençoe. Fique na paz.